princípio de dores. E agora você me diz se o que nós estamos vivendo é realmente o que Yeshua falou ou não. Então já estou te dando já o meio do campo, né? Nós vimos o Aharit Hayamim, os últimos dias, vimos agora o princípio de dores, e eu quero que você caminhe comigo agora aqui no tema da grande tribulação. E você vai entender melhor o que é grande tribulação. Grande tribulação, você consegue dizer que tempo nós estamos vivendo? Muitas pessoas confusas, muitas pessoas perguntando por estarem confusas com as próprias escrituras, não sabem definir qual é o tempo que elas estão vivendo. Se é últimos dias, se é princípio de dores, se é grande tribulação, se já estamos vivendo o milênio. Há tanta confusão, tanta interpretação, que realmente as pessoas não estão tendo direção no conhecimento. Mas hoje, aqui nesse shiur, eu quero convidar você a colocar aqui sua atenção, tirar um pouco do seu tempo para acompanhar esse shiur comigo, que não vai ser muito longo, mas vai te clarear que ponto você está agora em todo o quadro profético. É últimos dias? É princípio de dores? Ou já é grande tribulação? Será que a gente já está na grande tribulação já? Então, é isso que nós vamos estar compartilhando com vocês hoje, nesse nosso shiur, sobre últimos dias, dores de parto e grande tribulação. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais um vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, e agora falando sobre os últimos dias, mas trazendo claridade, ou seja, clarear a mente daqueles que estão confusos no meio do caminho. Há muitas pessoas que não sabem definir que tempo profético ela está vivendo, que tempo profético nós estamos vivendo, as nações estão vivendo. E isso é bem claro nas Escrituras, não está oculto de nós, foi dado para nós conhecermos os tempos. Então, hoje aqui nós vamos ter um shiur muito importante, um estudo muito importante, que vai direcionar você no que você está vivendo agora. Bom, antes de nós entrarmos aqui no nosso material, eu quero recordar você que é muito importante que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, acione lá o sininho para que você receba as recomendações aqui do YouTube, né? E se quiser se tornar membro também, vai nos ajudar muito aqui, cooperando com a gente nesse trabalho de divulgação da palavra de Hashem, da palavra de Deus. E é claro que o mais importante de tudo é compartilhar o vídeo. Se você tem esse desejo que as pessoas saibam, conheçam as escrituras, compartilhe o vídeo, parentes, amigos, nas suas redes sociais, compartilha, não deixe de compartilhar. E claro, aqui abaixo você tem a oportunidade de comentar, de perguntar, de falar com a gente, né? Até mesmo colocar suas observações. Então também não deixe de comentar aqui, de dar as suas opiniões e fazer as suas perguntas. Nós já vamos entrar aqui no nosso material e aproveitando aqui a abertura, né, do material que a gente sempre prepara para vocês, a gente sempre tem a abertura da nossa Yeshivá, da nossa ZIL, né, Azeite Yosef Yeshiva University, onde você tem a oportunidade de ingressar numa escola judaica, um seminário teológico, onde você vai crescer em níveis de interpretação, estudando toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, na visão dos sábios de Israel, abordando o original das Sagradas Escrituras, em especial aqui o hebraico, trazendo comentário dos rabinos de Israel sobre a vinda do Messias e os últimos dias. Então, assim, é uma riqueza de informação, muito conhecimento para você adquirir. E você pode ingressar na nossa escola hoje mesmo, se você quiser. Nós temos um sistema rotativo, onde você pode entrar agora. Aqui abaixo você tem a descrição,
todas as informações para entrar em contato com a nossa secretaria e estar se inscrevendo na nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Nós estamos registrados aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e você vai ter a oportunidade de estar fazendo um curso em uma universidade internacional, mas adquirindo muito conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, não perca tempo, venha estudar conosco. Hoje mesmo você pode ingressar e já começar os seus estudos. Esperamos vocês, Baruch Hashem. Bom, vamos então iniciar aqui o nosso shiur de hoje. Como eu falei aqui, há muita gente perdida, há muita gente caminhando sem saber para onde ir, o que está vivendo agora, o que pensar. Há tantas vozes na internet falando, interpretando, ou seja, há muita gente interpretando qualquer coisa sem fundamento das Escrituras. Mas eu convido você hoje, né, para nós falarmos sobre esse tema. Últimos dias, princípio de dores, dores de parto, grande tribulação, o que estamos vivendo agora. É muito importante você saber, é muito importante você ter a noção real do tempo que você está vivendo, porque isso faz muita diferença no conduzir da sua vida. Ora, se eu não estou vivendo os últimos dias, eu estou vivendo o que então? Já é o princípio de dores? Se não é princípio de dores, então é a grande tribulação. Então, cadê as trombetas? Cadê os selos? Será que já foram tocados? Aonde é que eu estou? Será que já estão as duas testemunhas no cenário? Tudo isso a gente vai ver aqui e você vai conosco entender qual o tempo nós estamos vivendo. Então, acompanhem conosco aqui nesse material que preparamos para vocês. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes, um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. E já começamos compartilhando, né? Ou seja, as referências das Escrituras Sagradas, profecias sobre os últimos dias. Vamos falar sobre os Acharit Hayamim, os últimos dias em primeiro lugar. Nós temos o Sefer Hanor, o livro de Enoque, é um livro que não está dentro do cânon judaico, nem do cânon cristão. Ele está à parte, porém, de um teor sagrado grandioso para o povo judeu. É um livro muito importante, porque é considerado realmente um livro que tem ali as bases da verdade do passado. Então, sim, no livro de Enoque já faz menção dos últimos dias e da vinda do dia de Deus, tá? Mostrando ali a posição dos justos e dos ímpios nos últimos dias. Agora, na Torá, na lei de Deus, nós vamos ter um ponto muito importante, que é praticamente a primeira vez que se menciona esta palavra, essa pequena frase, né? Acharit Hayamim, os últimos dias. E isso é quando o nosso pai Jacó Avino, chama os seus filhos, já lá no Egito, para abençoá-los. É quando ele abençoa cada filho. Então, ali no capítulo 49, verso 1, vai dizer assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Então, veja que nosso pai Jacó, por inspiração divina, vai dar bênçãos para os seus filhos, e essas bênçãos refletem os últimos dias. Então, o que você já tem aqui? Você já tem a indicação de que o que o nosso pai Jacó está falando é sobre os últimos dias. Então, sabe de que ele vai falar? Ele vai falar da vinda do Messias. Na realidade, ele vai falar das duas vindas do Messias. Então, ele já está falando que quando o Messias aparecer, vai ser últimos dias. Então, vamos lá. É muito importante a gente entender isso passo a passo, para não se confundir. Eu já estou te dando um verso aqui, onde ele utiliza essa expressão
últimos dias, tá? E quando a gente avança, a gente vai ter na própria Torá ainda, agora no livro de Deuteronômio e também de Números, nós vamos ter Moisés falando sobre os últimos dias. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para Adonai teu Deus e ouvirás a sua voz. Veja que ele também utiliza a frase Acharit Hayamim. Também no livro de Deuteronômio 31, 29. Porque eu sei que depois da minha morte, isso é Moisés falando, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Novamente a expressão Acharit Hayamim. E agora em Números 24, 14, ele diz: agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Esta passagem é aquela passagem que Balaão chama Balaque para dizer a ele: veja o que Israel vai fazer com o teu povo nos últimos dias. Ou seja, mostrando que o povo de Israel vai vencer nos últimos dias. Então, agora, vamos olhar os profetas, e eu vou trazer para você referências bíblicas, aonde você pode pesquisá-las. Não vou trazer todos os versos escritos aqui, para não ficar muito exaustivo. Mas olha, Yeshayahu Hanavi, livro do profeta Isaías, no capítulo 2, verso 2, também no capítulo 30, verso 8, você vai encontrar a expressão últimos dias. Também Irmiyahu Hanavi, profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 20, no capítulo 48, verso 47, e também no 49, verso 39, você encontrará a expressão últimos dias. E Ezequiel Anavi, o profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 16, lá estará a expressão Acharit Hayamim, os últimos dias. E Yoel Hanavi, o profeta Joel, capítulo 2, verso 28, também utiliza a expressão Acharit Hayamim, últimos dias. Micha Hanavi, Miqueias, capítulo 4, verso 1, também vai falar dos últimos dias. E Daniel Hanavi, capítulo 2, verso 28 e capítulo 8, verso 19, do profeta Daniel, ele vai utilizar a expressão Acharit Hayamim, ou Acharit Yomaya, que é no aramaico. Ou seja, todas estas expressões são para referir-se a últimos dias, são referências dos profetas, que vai falar dos últimos dias. Também nós temos aqui outro ponto, que são referências da Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento. Nós temos Maseh Shlichim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, onde menciona o livro do profeta Joel, falando dos últimos dias. Também Timóteos Aleph, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele utiliza a expressão últimos dias. Timóteos Bet, ou seja, 2 Timóteos 3, 1, também menciona últimos dias. E Yaakov, livro de Tiago, capítulo 5, verso 3, falando dos últimos dias. Ivrim, Hebreus, capítulo 1, verso 1, também falando dos últimos dias. Yohanan Aleph, 1 João 2,18, também menciona os últimos dias. Kefa Aleph, 1 Pedro 1,5, mencionando os últimos dias. Kefa Bet, 2 Pedro 3,3, também aborda o tema, a expressão últimos dias. E Yehudá, a carta de Judas, capítulo 1, verso 18, também falando últimos dias. Veja, queridos, que nós estamos trazendo para vocês a expressão Aharit Hayamim em hebraico. Em aramaico é Aharit Yomaya, últimos dias. Agora, como saber então se o que eu estou vivendo agora é o último dia? Então vamos lá as características, o que cada verso que nós falamos aqui vai falar de eventos, vai falar de coisas. E nós precisamos saber que coisas são essas para saber se a gente estamos nos últimos dias ou não. Se estamos vivendo a Aharit Hayamim ou não. Né? Então vamos lá. Muito importante entender esses conceitos das Escrituras. E a pergunta que vem a nós é essa. Matai hetchilu Aharit Hayamim? Quando começou os últimos dias? Isso é importante saber.
Os últimos dias teve um start, os últimos dias teve um início, e nós precisamos saber quando foi esse início. E nós trazemos para você agora, vamos compartilhar agora com você. Então esteja atento, não deixe de dar um like no nosso vídeo, compartilha, aproveita agora e compartilha com alguém, porque é muito importante que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então nós vamos ver aqui, olha, a carta, Igeret Laivrim, a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, já vai dar para a gente a resposta. Veja, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, a Harita Yamim, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja o que ele está dizendo, que Deus falou agora para nós através do Filho, nesses últimos dias. Isso mostra que o Messias, quando chegou aqui, no século I, já era considerado últimos dias. Ali começam os últimos dias. E isso está em plena harmonia com o que o nosso pai Jacó falou lá em Gênesis. Jacó Avinu, ao mencionar o nosso patriarca Judá, ele dá a bênção sobre ele e profetiza sobre ele a vinda do Messias. Eu quero que você acompanhe esse estudo, porque você vai ver as referências aqui. Isso não é um achismo meu, não. E, na realidade, eu não trabalho com achismos. A gente vai estar sempre trabalhando com referências, tá? Sempre olhando para as Escrituras. Veja o que está escrito também em Atos, capítulo 2, verso 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E no Aharita Yamim, seja, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Eu coloquei aqui embaixo para vocês a referência de Joel. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui é falando já do final, não é últimos dias, ok? Ainda nós vemos agora a referência de Bereshit, de Gênesis, capítulo 49, verso do 8 ao 12. Nosso pai Jacó abençoando Judá, seu filho. Então ele vai dizer, no verso 8, a gente vai saltar para o 9, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? É daqui, se você não sabe, que sai a expressão leão de Judá. É desse verso. Verso 10. O verso 10 diz, o cetro não se arredará de Judá. Isso mostrando que a realeza, o governo, seria com a tribo de Judá. Nem o legislador dentre seus pés. Ainda mostrando que a liderança seria com a tribo de Judá. Até que venha Shiló. E quem é Shiló? Shiló é o Mashiach, é o Messias. E aí ele continua e diz, e a ele, quem? Shiló, se congregarão os povos. Você conseguiu perceber que ele está falando que da tribo de Judá vai vir Shiló, vai vir aquele a quem se congregarão os povos? Mas ele continua, verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. O que isso te faz lembrar? Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Jerusalém, rejubila, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo e salvador, montado sobre o jumentinho, filho de uma jumenta. Olha o que diz o verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Lavará sua roupa no vinho, seria talvez uma alusão ao sangue, e sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, seus dentes brancos de leite. Então, veja que nosso pai Jacó, quando menciona logo o primeiro versículo desse capítulo 49, ele vai dizer, vem meus filhos, porque eu vou anunciar a vocês o que vai acontecer nos últimos dias, no Aharita Yamim. E logo ele menciona a bênção sobre o Messias, mostrando que o Messias viria e a sua vinda marcaria o quê? Os últimos dias.
Ora, queridos, nós estamos aqui agora, esse ano corrente, nós estamos no calendário gregoriano 2024. Isso significa que são 2024 anos desde o Messias, assim marcado de maneira mais corrente, mais geral. 2024 anos depois de Cristo, ou seja, depois na Era Comum, depois do Messias. E são 2024 anos de últimos dias. Então, veja que coisa interessante. Nos últimos dias não está começando agora, não começou há 1 ano, há 10 anos. Há 2000 anos atrás começaram os últimos dias. Está aqui as referências, mostrei para vocês aqui. Todas as expressões, Aharit Yamim, ou Aharit Yomaya, sempre mostrando, apontando para a vinda do Messias, apontando para a vinda do Messias. E ele chegou, e ele veio. Mas vamos continuar aqui, ainda tem coisas para compartilharmos aqui, muito especial. Entendendo isso, você já começa a perceber que você não está vivendo grande tribulação ainda. E será que a gente está vivendo inteiramente somente os últimos dias? Não, porque agora nós vamos entrar no princípio de dores. No princípio de dores. E o princípio de dores também é conhecido como Ikveta de Meshicha, em aramaico, que quer dizer os calcanhares do Messias. Claro que essa expressão, princípio de dores, ela vai vir da palavra do nosso Mashiach Yeshua, lá na Bsorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 8, que diz: mas todas estas coisas, isso é, terminando o discurso, são o princípio de dores. Ainda, em Bsorat Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 8, diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios de dores. Então, acredito que nós estamos falando do que estamos vivendo agora. Ainda temos Igeret Romaim, carta aos Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa é a Tessalonicenses Aleph, 1 Tessalonicenses 5:3. Não para por aí. Também está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, verso 8, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. E também Isaías 26, 17 diz: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Adonai. E o capítulo 66, verso 8 de Isaías diz: mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Olha que verso sensacional! Isso aconteceu em 1947, 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Mal Sião esteve, ou seja, de parto, já sentiu as dores de parto e já deu à luz aos seus filhos. Isso é muito profético. Então, aqui, o que caracteriza o princípio de dores? Como eu posso saber que eu estou realmente vivendo o princípio de dores? Ora, o princípio de dores, ele fala de nação contra nação. E o que aconteceu logo depois de Yeshua, quando os romanos vieram, destruíram tudo? No ano 70. Logo depois, no século 3, 4, começaram as cruzadas. Foram as guerras entre o Islã, entre os árabes e o cristianismo, ou seja, os cristãos da Europa. Houve guerras e rumores de guerras. O que são guerras e rumores de guerras? Nós poderíamos entender perfeitamente que depois de Yeshua tivemos a primeira grande guerra mundial e a segunda grande guerra mundial, que envolveu várias nações.
E logo depois dessas guerras veio a Guerra Fria. Veja, guerras e rumores de guerras. Extraordinárias palavras do nosso Messias. Ele também disse: haverá fome, resultado das guerras, e isso nós vimos perfeitamente no período da Guerra Fria. Quantos países foram afetados pela fome? Também disse pestes, enfermidades, pandemias, muitas enfermidades surgiram nesse período, enfermidades novas que não eram conhecidas. Terremotos em vários lugares, e quando a gente fala de terremotos em vários lugares, claro que isso foi se intensificando cada vez mais, justamente como dores a uma mulher que está de parto, quando as dores vão intensificando-se. Falsos messias, surgimento de outras religiões, não somente com a palavra Messias, eu sou o Messias de Israel, não somente isso, mas quando em outros lugares do mundo surgem líderes que se dizem ser os líderes verdadeiros, os messias das suas religiões. E também vimos o avanço tecnológico, e aqui eu quero a sua atenção. O avanço tecnológico, a ciência se multiplicará, como está escrito no livro do profeta Daniel. A partir do ano de 1900, houve um avanço exponencial. Isso é, queridos, algo que chama a atenção e que devemos colocar a nossa atenção nisso aqui. O que caracteriza o princípio das dores é o que nós temos vivido, em especial, a partir das palavras de Yeshua lá no século I. Né? A gente tem, a partir de um dado momento, isso se intensificando cada vez mais, principalmente o que diz respeito à sabedoria, ao conhecimento, ao desenvolvimento tecnológico. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que somente desde o ano de 1900, né? Ou seja, você já está quase na virada do milênio, então de 1900 até agora, o quanto se desenvolveu tecnologicamente o mundo. Claro que eu não abordei muita coisa aqui, porque é muita tecnologia, é muito desenvolvimento, tá? Mas eu peguei os mais básicos do período de 1900 em diante, porque realmente 1900 marcou, ele teve um marco. Na realidade, a gente vai pegar um pouquinho antes ainda de 1800. Acompanhe comigo aqui. Quando nós vemos a palavra de Deus se cumprindo literalmente, palavra dada ao profeta Daniel, que muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Veja isso, avanço tecnológico. 1833, Paul Nipkow cria o conceito de televisão. Também em 1876, Graham Bell inventa o telefone. Veja isso, a comunicação agora sendo possível de lugares distantes. 1895, transmissão de rádio. Olha como você começa a encurtar as distâncias através das ondas curtas e das ondas longas de rádio. Agora veja que as transmissões de rádios por ondas eletromagnéticas do transmissor de Marconi, isso foi um desenvolvimento terrível, porque abriu a porta para outros avanços tecnológicos, como em 1900, criação do chip, a memória magnética. 1906, o 14 bis, primeiro avião a voar. Ou seja, isso foi o primeiro passo para que surgissem todos os outros aviões que vieram depois dele. De 1920 a 1924, Computing Tabulating Recording Company muda seu nome para International Business Machine, IBM, ou seja, é o que nós conhecemos como o computador, a rede de computadores IBM. Também em 1936, primeira transmissão televisiva incorporando som e imagem pela BBC britânica. Em 1937, o primeiro computador elétrico da Atanasoft e início dos computadores da ABC. 1940, surge a TV a cores. George Stibitz interliga dois computadores. Veja que coisa extraordinária, via telefone, o que gerou ideias para o primeiro modem. Que coisa extraordinária. 1942, Plain Calcul, primeira linguagem de programação
onde os cálculos são feitos e transformados ali em energia. 1943, britânicos decodificam mensagens secretas alemãs com o supercomputador Colossus. 1945, o ENIAC, primeiro computador eletrônico, tornando-se operacional, inaugurando a primeira geração de computadores. 1948, disco de vinil é criado, imagina tirando o som de um pedaço de plástico. 1959, o circuito integrado estabelece a sua marca de inovação tecnológica, as placas de vídeo, placas de som, ou seja, um circuito integrado é criado e abre margem, abre uma porta para muito desenvolvimento tecnológico. Em 1963, surge o primeiro mouse, surge o código ASCII, padrão para a troca de informações entre computadores. Em 1969, o homem pisa na Lua através do desenvolvimento de espaçonaves, de foguetes. 1974, a primeira rede ARPANET comercial é criada. 1975, a Microsoft é fundada por Bill Gates e Paul Allen. Que coisa extraordinária! Surge o Altair, primeiro computador pessoal. Em 1976, é lançado o Apple I. Olha como é que era o Apple I. 1990, o telescópio Hubble é lançado no espaço. 1994, SMS traz o texto aos celulares. Quem não lembra desse tijolinho, né? O telefone celular, tijolinho. Galaxy torna-se o primeiro site de procura na internet. Você viu quanto avanço tecnológico nós vimos aqui no que é chamado o período de princípio de dores. E agora você me diz se o que nós estamos vivendo é realmente o que Yeshua falou ou não. Então, já estou te dando já o meio do campo, né? Nós vimos o Aharit Hayamim os últimos dias, vimos agora o princípio de dores, e eu quero que você caminhe comigo agora aqui no tema da grande tribulação. E você vai entender melhor o que é grande tribulação. Grande tribulação, que também é conhecido como o grande dia de Adonai e também o dia do Senhor. E aqui nós temos algumas referências que vai trazer muita luz para o conhecimento sobre grande tribulação ou aflição daqueles dias. Na Sefaniah Hanavi, ou seja, o livro do profeta Sofonias, capítulo 1, verso 15, diz: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Também, de Sorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29, diz: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, mencionando a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Também temos Bissorato e Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 19, que diz: e naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 14, diz: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você percebeu os versos que falaram sobre grande tribulação. Agora, o que caracteriza a grande tribulação? A grande tribulação é caracterizada por esses temas que vamos abordar: alianças feitas, pactos quebrados entre nações e um governo ditatorial. Isso ainda não aconteceu. Também guerras intensas, fome intensa e morte no mundo. É claro que essas coisas já têm acontecido, mas não de uma forma mais intensa, de maneira global.
uma possível terceira guerra mundial que pode provocar todas essas coisas em cadeia. Terremotos, efeitos climáticos intensos, temos já vivido isso de uma maneira gradativa. Controle mundial, onde as liberdades são comprometidas. Ainda não vimos esse tipo de controle mundial. Ataque intenso e direcionado contra Israel. Isso será uma grande realidade. Um falso Messias, o anti-Messias. Avanço tecnológico, imagem da besta. Ainda não vimos isso no cenário mundial. Profanação do sagrado, o templo em Jerusalém. Ainda não temos visto o templo em Jerusalém. Então você consegue perceber quais são os sinais que caracterizam a grande tribulação? Então, olhando para esses sinais, você pode ter a certeza de que ainda não estamos na grande tribulação, porque nenhum desses pontos ainda estão ocorrendo de maneira efetiva no mundo. Há coisas semelhantes, como guerras em alguns lugares, terremotos, não é? Nós temos ataques, nós temos falsos messias por aí, nós temos avanços tecnológicos, sim, mas alianças são feitas, pactos são quebrados, mas não de uma maneira intensa, com todos esses pontos se ligando, interligando de maneira perfeita, como o cumprimento de uma palavra profética. Então, acalma o seu coração, porque grande tribulação ainda não estamos vivendo. Mas ainda temos um outro quadro, que quando nós falamos de ataque intenso e direcionado contra Israel, nós vemos uma atenção mais especial nos últimos dias para com o povo judeu e a nação de Israel, onde nós temos 144 mil judeus selados. Ainda não temos visto isso acontecer. Nós também vamos ver, né, o templo ativo e sacerdotes no serviço do templo. Ainda não há acontecido este evento espiritual. Também vamos ver, no cenário da grande tribulação, homossexualismo, política democrata aberta, caminhando juntos no Estado de Israel. Aí nós já vemos ainda um avanço homossexual, mas não tão intenso como vai ser. Também, no quadro da grande tribulação, vão aparecer duas testemunhas. No quadro da grande tribulação, nós vamos ver paz entre judeus e árabes, entre a nação de Israel e os países árabes. Na grande tribulação, nós vamos ter 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Suas características ainda não são percebidas no mundo de maneira intensa. Também vamos ver paz e segurança, como foi dito. E, claro, é uma paz e segurança momentânea. E nós finalizamos, claro, com tantos outros detalhes que pode haver, a guerra final. Então, queridos, de tudo que nós falamos aqui, eu trago para vocês referências em que vocês podem desfrutar aqui no nosso vídeo, voltar para vê-las, referências, anotar e estudá-las, porque são referências que vão falar sobre grande tribulação. Ezequiel, capítulo 30, verso 3, Joel, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 31 e capítulo 3, verso 14. Amós, capítulo 5, verso 18 e 20. Sofonias, capítulo 1, verso 7 e verso 14. Zacarias, capítulo 12, verso 8 e também o capítulo 14, verso 1. Isaías, capítulo 13, verso 6 e 9. Capítulo 24, verso 21. Capítulo 27, verso 1. Capítulo 28, verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20. Profeta Jeremias, capítulo 46, verso 10. Profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5. E a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Temos uma referência extraordinária de Isaías 24, 21, que será digna de nota. Será que naquele dia Adonai castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Aqui esse verso mostra que haverá guerra espiritual nos céus e guerra entre os homens na terra. Lembre-se de Daniel capítulo 12, onde Miguel se levanta a favor do povo de Israel. Também Apocalipse, quando fala da guerra do dragão, onde Miguel vence o dragão. Temos também o outro verso muito significativo de Isaías, aqui no capítulo
24, verso 21. Naquele dia, Adonai castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa. Matará o dragão que está no mar. Então veja que verso extraordinário, quando Hashem vai destruir o dragão, vai destruir a serpente tortuosa, o Leviatã. Queridos, eu pergunto para você, será que ficou bem claro para você hoje que nós começamos os últimos dias lá quando Yeshua chegou, quando ele veio aqui e os seus discípulos começaram a anunciar a mensagem, lá começou os últimos dias. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o período do princípio de dores. A partir do momento que começaram ali o período medieval, as guerras entre nações, fome, peste, terremoto, falsos messias, até entre o povo judeu tivemos falsos messias. Mas chegamos a esse ponto crítico que estamos vivendo agora, das dores mais intensas, as dores de partos mais intensas para os últimos dias. E é claro que a partir do momento em que o antimachia entrar no cenário, então aí será caracterizado a Tzara Gdolá, a grande tribulação, onde teremos aquelas características que mostramos aqui. Então, queridos, acalme o coração, é princípio de dores e é hora de se preparar, é hora de estar caminhando na presença de Hashem, de Deus, é hora de consagrar, é hora de abandonar o pecado e entender que cada vez mais essas dores de parto, esses sinais vão se intensificar, vão se tornando mais intensos até que o filho nasce, ou seja, até que chega a hora, o momento da vinda do Senhor. Então, são dias que virão, dias em que a gente precisa se preparar e se encher da presença de Deus. Então não perca tempo, não durma espiritualmente, se desperte agora, porque o momento que estamos vivendo é princípio de dores, mas logo a grande tribulação chegará. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo aqui. Espero que tenhamos clareado a mente, tirado as dúvidas e espero que todos aqui sejam edificados. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês possam compartilhar esse vídeo, dar aquele like mais uma vez, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, aciona o sininho para receber as notificações e aqui mais uma vez deixamos o convite para você acessar aqui embaixo na descrição, você vai ver aqui sobre os nossos cursos, nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes, também a nossa yeshivá, a nossa escola judaica. Então, não perca tempo, compartilhe aqui conosco as suas intenções, seu desejo e vou me despedindo de vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem.